Bom, vamos começar a leitura de Marcos. No caso, é parecido, né, com a de Mateus, só que com as palavras do Marcos ou alguns detalhes que o outro não colocou, né? Os discípulos, estavam andando junto ali, atrás de Jesus, então, lá, temos aqui, então, falando do João Batista, igual o Marcos. Jesus cura o paralítico, né? Aí tem a parábola da vinha, a cura do homem endemoniado, e no último aqui, que é 16, tem a ressurreição. Então, vamos ler. Ele vai se tratar dos mesmos assuntos ali que o Marcos, não, Mateus, mas com as palavras de Marcos agora. Beleza? Então, a gente está entrando aí, a partir de agora, nessa live, com a leitura do livro de Marcos, mais uma para a nossa playlist aí, de cada autor da Bíblia Sagrada, né? Eu vou ficar aqui embaixo, eu vou colocar redondinho para... Tá vendo onde está o meu quadro ali? Se eu colocar redondo assim, ó, ele permite enxergar mais, né? Eu queria colocar do outro lado, onde tem a propaganda ali, mas eu não estou conseguindo. Eu uso a versão gratuita e ele não deixa, né? De mudar de lugar aqui. Quem deixa trocar o canto é o Restream, né? Streamyard não deixa. Então vamos lá. Marcos 1. João Batista prepara o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o Marcos começou aqui, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, onde ele começou, né? Ele foi batizado e depois começou a pregar, né? Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista que está no deserto, né, da Judéia. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia as roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Impeliu? Vamos ver o que é impelir. Fazer avançar. Ele foi levado, então, foi arremessado para o deserto, tá bom. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Chamado dos primeiros discípulos. Depois que João foi preso, João Batista, né? Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Jesus expulsa demônios e cura doentes. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Então ele gritou ali para todo mundo ouvir, né? Cale-se e saia dele, repreendeu o homem endemoniado, né? Jesus repreendeu ele. Cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem. Ó, então sacudiu do jeito que a gente vê na internet aí, né? Só que aqui é verdadeiro, né? Eu não sei diferenciar qual que é o verdadeiro e falso. Mas o homem sacudiu, ó. O espírito sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Caramba, saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito então se espalharam rapidamente por toda a Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela para Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, ajudou a se levantar, aí a febre a deixou e ela começou a servi-los. Sei lá, fazer comida ali, né, preparar alguma coisa, né? Sofá não, né, palha, alguma coisa para eles ficarem ali. Deve ser alguma coisa da casa, assim. Servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Não permitiam que os demônios falassem quem ele era, né? Então, não porque sabiam, tá? Jesus ora num lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ah, tá, ele não permitiu que eles falassem, porque um já deu um grito lá na sinagoga, né? Tu és o Filho de Deus, né? Aí Jesus não queria que as pessoas acreditassem nele só por ter a comprovação, né? E sim pelo coração quebrantado. Ah, agora eu tenho comprovação? Ah, então agora sim eu vou seguir ele, né? Então não era esse o intuito de Jesus, então não deixou que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, de madrugada. Ó. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando, Jesus. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A cura de um homem leproso. Um homem leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me, Jesus. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, né? Quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olha, não conta isso para ninguém, mas vai lá se mostrar ao sacerdote e oferece pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público
o fato espalhando a notícia. Tá vendo? Não aguentou a fofoca, teve que espalhar. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Caramba, o que custa ficar sem falar um negócio ali, né, cara? Foi fazer fofoca lá, né? Jesus pediu para não contar, ele foi contar. Marcos 2. Agora Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Estava tudo tumultuado e Jesus pregando. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali vendo, né, junto a alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, pensando: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ou seja, ele viu o milagre acontecendo depois de Jesus ter falado e ele ficou apegado só a por que esse homem fala assim, né? E o paralítico, de fato, ali na cara dele, deixou de ser paralítico e começou a andar. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração, hein? O que é mais fácil dizer para o paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou então, levante-se, pegue sua maca e ande? O que é mais fácil dizer? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Isso aqui é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O paralítico saiu andando. Milagre, né? Nunca vimos nada igual. Nem eu. Desse jeito assim, não. Chamada de Levi. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, ele viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. Coletoria. Então, esse aí é o Mateus, né? Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe: siga-me. Levi levantou e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos os que seguiam. Os discípulos, os pecadores, publicanos e Jesus lá, ó, comendo. Quando os mestres da lei... Como é que é? Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram para os discípulos de Jesus assim, ó, por que ele come, por que ele se mistura, né, com publicanos e pecadores? Jesus ouviu e falou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas pecadores. Tá vendo? Ele está ensinando ali um eufemismo, não é metáfora, né? A questão de jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando.
Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os seus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Eu sou o noivo, né? E os discípulos são os convidados. Não podem enquanto têm consigo, não podem enquanto têm consigo. Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado, e nesse tempo aí sim jejuarão. Então, enquanto o noivo está junto com a gente come à mesa, né? Faz o banquete, comemora. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. O Senhor do sábado. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido do sábado? No sábado. Ele respondeu: vocês nunca leram que Davi, ele e os seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus, ou seja, no templo, e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros, ou seja, em caso de extrema necessidade ali, eles fizeram, estava com fome, entrou na casa de Deus e tal. Então, os fariseus lhe disseram, não, Jesus disse. Então, disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Entendeu? Até mesmo do sábado. Vamos lá, capítulo 3. Noutra ocasião, Marcos 3, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. O que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. A mão atrofiada foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. As multidões seguem Jesus. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás de Jesus, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos, que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos de modo que sofriam de doenças. Ficavam empurrando para conseguir tocar nele. Cara, então a multidão estava seguindo Jesus ali para ser curada, igual quando um caminhão
um caminhão da Coca-Cola tomba aí na estrada, aí a multidão não fica lá um em cima do outro para poder pegar o produto ali. Então, a multidão devia estar desse jeito aí, um atropelando o outro para poder encostar em Jesus para ser curado, cara. Pode ter gente ali misturado também, claro, né, que queria ouvir a palavra, prestar atenção em Jesus, né, ter o coração de fato quebrantado, mas a multidão tinha pessoa desse jeito, porque estava um passando por cima do outro, Jesus teve que ir para o barco, né? Por causa da multidão, preparou o barco, ficavam se empurrando para conseguir tocar em Jesus. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus, tá vendo? Os espíritos imundos se prostrando, tá vendo? Dentro das pessoas lá. Os espíritos imundos venerando, sendo obrigados, né, a venerar Jesus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Senão o povo ia acreditar só porque está sendo comprovado e não pelo coração. São nomeados os 12 discípulos agora. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos. Então, Jesus designou eles apóstolos, escolheu 12. Jesus, quando estava aqui na forma de homem, escolheu e designou eles apóstolos, cumpridores de missões, né? Para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, só aqueles ali eram os apóstolos. Os apóstolos eram discípulos, porque seguia. Mas Jesus acabou de nomear eles apóstolos, tá vendo? E deu autoridade. Estes são 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. O nome do cara era Simão, e deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aos quais deu o nome de Boanerges. Então, os dois começou a chamar Tiago Boanerges e João Boanerges, filhos do trovão, que significa. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. Tem outro Tiago aqui, Tiago, filho do Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, ele mudou o nome do Simão para Pedro e mudou o nome do Tiago e João para... Quer dizer, ele deu um sobrenome, né? Aos quais deu o nome de Boanerges. Tiago Boanerges e João Boanerges. Jesus e Satanás agora. Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali a multidão, de modo que eles e os seus discípulos não conseguiam nem comer. A multidão estava pressionando Jesus até agora. Quando seus familiares ouviram isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Jesus entrou na casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que eles e os seus discípulos não conseguiam comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, será que é os familiares de quem? Do discípulo? Ou de Jesus? Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois ele está fora de si. Deve ser os parentes de Jesus, né? E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam assim: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e ele falou por parábolas. Parábola é a seguinte: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, guerra civil, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir.
E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que ele antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que ele está com o espírito imundo. Estava falando de Jesus, né? Estava fazendo milagres ali na cara deles, eles falando que Jesus estava com o espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe... então eram os parentes dos discípulos, né? Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e estão te procurando. Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao redor dele e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, ou seja, quem me segue, né? Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus. Então, a Virgem Maria e os irmãos de Jesus estavam indo atrás dele porque eles ainda tinham aquele sentimento familiar terreno que a gente tem aqui, né? É bom, né? Mas não quer dizer que Jesus ele ia tratar a mãe e os irmãos com exclusividade, né? Terreno. Entendeu? Então ele falou, quem são minha mãe e meus irmãos, né? Eles não são especiais. Quem são minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de Deus. Entendeu? Então ele não exclusivizou, não deu exclusividade para a mãe, nem para os irmãos dele, né? Nem para o José, para poder o pessoal entender, né? Que não tem maior e não tem menor. Não tem melhor e não tem pior. É quem me segue e faz a vontade. Marcos 4, a parábola do semeador. Jesus novamente começou a ensinar à beira do mar, reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficara na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas parábolas, coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Então ele usou ali o barco no mar para fazer como um púlpito, né? E a areia da praia a plateia. Então tá, dizendo o seu ensino assim, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu na beira do caminho. As aves vieram e comeram, parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, uma semente deu dessa terra boa, uma deu 30, a outra deu 60, até 100. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras?
O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e logo que ouvem, Satanás vem e retira palavras nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra do Senhor, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. À luz do candeeiro, ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não colocam a vela, no lugar apropriado, em cima, para iluminar? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. A história da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A semente de mostarda. Novamente ele disse: com que compraremos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se ia enchendo d'água, igual lá no Jonas, ó. A gente já falou, né? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Aí ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, né? Já estavam ali andando com Jesus, então eles estavam descobrindo mais ainda sobre Jesus, né? Bom, gente, a gente leu do Marcos 1 até o 4. Daqui a pouco eu volto aí com outra live, outro vídeo, para a gente poder fazer a nossa continuação, né? Vou dar uma pausa aí, depois a gente segue na luta aí, na nossa leitura, entendeu? Na nossa ocupação da mente com a palavra de Deus. Beleza? Agradeço a presença de todo mundo, vou nessa.